Olá pessoal, voltando aos estudos de Apocalipse, dessa vez vamos falar sobre o arrebatamento, do que se trata isso, e já adianto que será preciso quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que foram conectadas, mas que eu percebi que não tem relação, e acabaram criando várias teorias, pelo menos três, em que uns acreditam que o arrebatamento seria antes da tribulação, dividindo esse período em 7 anos, e 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Aí seria tribulação e depois grande tribulação. E alguns acreditam que seria antes da tribulação, outros no meio e outros depois. Mas o que a gente já viu em vídeos passados, em que, na verdade, pode se tratar apenas de 3 anos e meio. Então não seriam 7 no total. E eu também tentei focar mais em Apocalipse capítulo 12. Porém, tem muitos versículos que se enquadram nisso, que suportam ou que dão a entender esse estudo que eu vou apresentar. Tem muitas mais referências, porém eu tentei resumir e ainda assim precisei dividir em 2 vídeos. E ainda não vou conseguir mostrar todas as referências, mas no final eu vou deixar para mostrar mais alguns. E a primeira coisa é que no livro de Lucas, Jesus fala sobre duas situações. Então é assim como foi nos dias de Noé, mas ele também fala assim como foi nos dias de Ló, sendo que são dois eventos diferentes. Uns foram salvos no meio do dilúvio e outros, assim que saíram, veio a destruição. Então tem essas duas analogias para fazer. Porém, a primeira coisa que eu gostaria já de adiantar é que o arrebatamento e a ressurreição não é no mesmo momento, não é a mesma coisa. Isso já foi também motivo de muita confusão, porque realmente a ressurreição só está lá um pouco antes do dia da ira. E por conta de associarem o arrebatamento à ressurreição da seguinte forma: esse arrebatamento já seria a transformação do corpo em glória e encontro com Jesus. Mas, se fosse assim, isso se trata da ressurreição. E realmente a ressurreição só está um pouco antes do dia da ira, e não antes da grande tribulação. Então vamos ver o que Jesus falou em Lucas 17, 26 a 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aqui nós podemos ter a representação dos selados, que seriam como Noé, em que, em meio à grande tribulação, eles estarão salvos. Mas a gente vai ver que também não quer dizer que eles não podem ser mortos, não podem sofrer. E assim como Ló saiu de Sodoma, veio a destruição, a verdadeira igreja será retirada e virá o juízo. Mas, apesar de já ter mostrado aqui logo no início, esse assunto vai ser tratado com muito mais detalhes e muitas referências. Porém, eu sei que não vai ser tão bem aceito porque vai achar que está tirando o texto fora de contexto e que não existem outros níveis de interpretação, que aquilo quer dizer outras coisas, mas vamos ver se faz sentido ou não. E em Hebreus 11, 5, ele fala sobre o exemplo de Enoque, em que ele foi transladado para não ver a morte. E na cultura judaica, tanto Enoque quanto Elias, eles morreram sim. Porém, assim como eles agiam com Deus de uma forma tão excepcional, Deus também agiu dessa forma excepcional para com eles. Em que, para os judeus, eles acreditam que existe o anjo da morte, e ele vem para cada pessoa que vai fazer essa transição, né? E pode haver um sofrimento, talvez algum tipo de agonia, angústia. Porém, quando o próprio Deus faz isso, é como se ele não sentisse nada, não visse a morte, não sofresse na própria pele isso. E também existe um exemplo no Novo Testamento, em Atos 8, e eu separei somente o versículo 39 e 40, em que fala do Filipe, em que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de um local para outro. Ou seja, isso é possível, sim, já temos exemplo disso. Como se ele tivesse sido transportado de um lugar para outro. E em Apocalipse 12, 6 e versículo 14, fala que a igreja também vai ser transportada de um local para o outro. Lá se refere ao deserto, mas a gente vai ver o que significa isso. E a palavra, essa expressão ser transladado, ela significa ser tirado da terra para um estado diferente da morte, sem a experimentar fisicamente. Porém, no entanto, morreram. E, adiantando aqui também, não podemos descartar a hipótese de que os corpos dessas pessoas que fazem parte dessa verdadeira igreja, os corpos, na verdade, fiquem aqui como mortos, né? Vai parecer que morreram repentinamente, talvez de um dia para o outro, não sei, mas de uma hora para outra. E, por ser um evento que vai parecer algo tão plausível, por assim dizer, apesar de ser uma tragédia, pode ser muito bem explicado. Foi um mal súbito, uma tragédia, talvez algum tipo de arma alienígena, não sei qual tipo de desculpa podem dar. Mas uma parte da população simplesmente morre. E talvez não são tantos, né? E por conta desse número não ser tão significativo, eles podem ter algum tipo de desculpa que realmente foi uma tragédia, algum mal súbito. Se vão associar isso a alguma coisa que tomaram, não sei. Ou se realmente veio alguma coisa de fora. Porém, por não ser algo extraordinário, como as pessoas tinham a ideia de que ficaria somente as roupas, a pessoa seria totalmente levada, desapareceria de uma hora para outra, seria muito mais enganador para as pessoas realmente verem somente os corpos aqui e continuarem a vida delas como estão. Porque se realmente as pessoas que estiverem aqui
e vissem os corpos subindo aos céus, sendo transformados em glória, elas talvez se arrependeriam e seriam salvas nesse período da grande tribulação. Mas não é por coisas extraordinárias que Deus quer salvar essas pessoas, é pelo verdadeiro arrependimento. Não é pelo medo, mas realmente por verem que precisam chegar ao Senhor. Não tem outro caminho. Então, se for na verdade o oposto, os corpos ficam como que mortos, né? As pessoas vão continuar vivendo da forma que estão. E é isso que a gente vê em Apocalipse. Na maioria das vezes, mesmo vindo castigos, sendo ele por trombetas ou por cálices, as pessoas não se arrependem. Porém, somente no capítulo 11, mas aí já com as duas testemunhas, e mais voltado para Israel, ali sim haverá arrependimento, quando as duas testemunhas morrerem e realmente ressuscitarem à vista de todos. Aí é algo extraordinário. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui.